Bom, minha história começou bem antes talvez de eu nascer, né? Minha mãe, ela sempre patinou, então comecei a frequentar aqui o clube desde os meus 6 anos. Minha mãe patinava pelo Periquitos em Revista. 6 anos já patinava, com 12 comecei a jogar hockey tradicional aqui no clube. E com 15 comecei o hockey inline e de lá pra cá não parei mais. Joguei por quase 10 anos na seleção brasileira, sempre joguei pelo Palmeiras. E em 2003 comecei a trabalhar como técnico aqui no Palmeiras e desde então trabalho aqui com o pessoal do adulto. E tudo começou com o hockey tradicional. O inline chegou com uma febre em 2005, 2004. Teve o primeiro campeonato nacional organizado pela Confederação Brasileira de Hockey e Patinação. E nós, como Palmeiras, pegamos alguns atletas que jogavam tradicional, outros que patinavam inline, conseguimos uniformes de futebol e participamos de um primeiro campeonato que aconteceu em 95. Né? Em 95 coincidiu com uma primeira seleção e o Palmeiras, desde o início, desde quando começou o hockey inline, sempre teve uma equipe de competição. Né? Então a gente começou em 95 com o inline, começou a se fortalecer não só o clube como uma referência do hockey inline, mas a modalidade. Então é muito difícil você dissociar a história do hockey inline da história do Palmeiras. Né? O Palmeiras tem uma participação importantíssima no desenvolvimento da modalidade. Fui convocado como técnico da seleção brasileira desde o ano passado, participamos de 3 competições internacionais e o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, tem uma representatividade muito importante, não só na seleção adulta, a gente tem 2 atletas que participaram esse ano do Campeonato Mundial, mas também no desenvolvimento das categorias de base. Né? Hoje a gente tem um trabalho que é feito pelo Rogério com as categorias mais novas e sem dúvida nenhuma, né? A gente precisa, como qualquer modalidade, a gente precisa de sangue novo. Né? E quando a gente fala de seleção brasileira, a gente não pode pensar só no atleta adulto, a gente tem que pensar em todo o trabalho que é feito desde a categoria de base e trabalhar esse atleta para que de fato em algum momento da vida dele ele se torne um atleta de ponta e chegue na seleção brasileira. O ano passado foi um ano fantástico para o Palmeiras. Os dois principais torneios nacionais, né, que é o Campeonato Nacional e o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi medalhista, foi campeão nas 2 modalidades, então a gente conquistou a dupla coroa em nível nacional. Esse ano a gente tem um segundo semestre extremamente agitado para o hockey. A gente tem o Campeonato Paulista que começa em setembro. E a gente tem o Campeonato Brasileiro, que somos os defensores do título, em novembro. Então a gente não parou, a gente ficou, enfim, julho treinamos, agora começa agosto, a gente continua treinando forte, porque a gente tem aí um semestre importante e que a gente sabe que por sermos um clube de camisa, um clube com essa tradição toda no hockey, a expectativa em relação à conquista de medalha, em relação à disputa de finais é muito grande. Então é por isso que a gente treina muito e por isso que a gente tem uma expectativa muito alta em relação ao segundo semestre. E para quem quer começar, na verdade, a ideia o primeiro passo é querer patinar. Né? A gente tem aqui os horários para as escolinhas e para as categorias de base. Quem tem patins em casa, tira o patins do armário, vem patinar com a gente. O adulto também, então a gente não tem... apesar de sermos uma equipe competitiva e termos nossos horários aqui fixos para a competição, a quadra está disponível para quem quiser começar a patinar. E aqui na escolinha a gente tem alguns equipamentos também que a gente empresta, que a gente fornece, então é ter vontade, ter um patins em casa e vir treinar com a gente.
aqui no clube mesmo, primeiro andando de patins na quadra externa que tinha antigamente, em 95 por aí mais ou menos, e eu descobri que estavam formando um time. Foi quando eu entrei pro time, na época eu era infantil, categoria infantil. E desde então até eu completar 18 anos, foi quando eu fui convocado a primeira vez para ir para a seleção brasileira, no ano de 2000. Foi na França, meu primeiro mundial. E desde então estou na seleção e também nunca saí do Palmeiras, daqui do clube, como jogador também. E sou técnico das categorias de base, que é a formação dos atletas, né? Também a gente ensina o pessoal adulto também, que queira participar e que queira aprender, até o juvenil, até a categoria juvenil. Porque hoje é difícil algum clube ter uma quadra de hóquei, né? E proporcionais que a gente tem aqui. Então nós temos um espaço adequado para a prática de patinação, de hóquei e aprendizado. Então quem quiser participar e quiser aprender, fazer uma aula experimental, estamos aí. Sempre que precisar e quiser conhecer, mesmo assistir um treino também estão convidados.